Seja bem-vindo a mais um programa Vida com Deus. Que bom que você está aqui conosco para ouvir a palavra, para louvar e adorar com a gente. E hoje nós temos uma entrevista muito especial com a querida pastora Priscila Pastana. Ela vai falar um pouquinho sobre o seu ministério na Igreja Quadrangular, na Rádio FM Liberdade. Você não pode perder. Vamos ter também palavra do Senhor, vamos ter oração pela sua vida, pela sua casa, louvor e adoração. Então não perca, aproveita e já manda o WhatsApp para os seus amigos para assistirem o programa junto com você. E vamos começar com música. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos em nosso programa hoje recebendo com muita alegria a querida pastora Priscila Pastana. Ela apresenta juntamente com seu marido, Jairo Santos, pastor Jairo Santos, o programa Tempo de Restauração, na nossa querida rádio da querida Igreja Quadrangular. Pastora, é um prazer muito grande para nós receber a senhora aqui conosco hoje. Boa tarde, pastor Cláudio. Boa tarde, você que está acompanhando esse programa abençoado, programa Vida com Deus. Isso. E poder vir aqui compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida e com a vida de milhares de ouvintes, porque a FM Liberdade tem um alcance muito grande, pastor. É verdade. Que benção. Inclusive, foi assim que nós nos conhecemos, né, pastora? Ela fez um convite para nós irmos lá com ela no programa e participamos do programa, me senti muito bem acolhido, foi uma benção. Pastora, fala um pouquinho então do seu programa, junto com o seu esposo. Como é o programa, então? Tempo de Restauração. Isso. O programa Tempo de Restauração, ele vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, pela 95.9 FM, FM Liberdade. E é um programa que veio para declarar uma nova história. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo muito adverso e que é necessário a gente poder trazer às pessoas a oportunidade de acreditarem que há um novo tempo, há uma nova história, porque nós não vivemos pela previsão dos homens, nós vivemos pela provisão de Deus. Então, se estão dizendo por aí que vai ter um retrocesso na educação, se estão dizendo por aí que a situação econômica do país só vai piorar, nós temos dito lá no programa Tempo de Restauração que há um novo tempo, um tempo de restauração.
Que benção, pastor. Eu creio nisso também, né? Amém. E é muita gente que... É todo dia diário, né? Todos os dias nós estamos ali na FM Liberdade. Tem sido um desafio, né? Fazer programa ao vivo é um desafio, mas nós recebemos feedbacks, pastor Cláudio, de todo o Brasil, até fora do Brasil, pessoas que estão assiduamente assistindo, ouvindo. Por que assistindo? Porque nós temos também o nosso site, que é o www.tempoderestauracal.net. Temos o nosso aplicativo para Android também, e as pessoas podem nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, que é Programa Tempo de Restauração. Então, as pessoas podem ali ouvir o programa Tempo de Restauração e acompanhar também ao vivo pela TV ou pelo smartphone. Que benção. Pastor, eu penso assim, sabe, que falando sobre as mídias sociais, eu creio que se Deus nos deu essa ferramenta para usarmos, nós temos que usar. Temos que tomar posse, porque é a palavra de Deus chegando mais longe, alcançando mais pessoas. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então imagina quantas pessoas ouvem a senhora e seu esposo todos os dias lá falando da palavra de Deus. Eu creio que talvez, às vezes, nem chegue esse feedback, mas eu creio que pessoas se convertem ouvindo a pregação de vocês e terão a vida transformada através do programa. Então, eu, assim, vejo que é muito importante a gente realmente tomar posse dessas mídias sociais para a pregação do Evangelho, né? É verdade, pastor Cláudio. Por muito tempo, as igrejas, elas não se envolveram tanto nesses espaços midiáticos, né? Mas nós percebemos da necessidade de nós estarmos ocupando esses espaços, seja pela TV. Já parabenizo aqui o seu programa, amém, toda a sua equipe, as pessoas que estão envolvidas, porque nós estamos levando a palavra de Deus, e levar a palavra de Deus é dar oportunidade para que as pessoas possam ter uma nova vida. E lá na FM Liberdade, no programa Tempo de Restauração, nós temos tido a oportunidade de abençoar pessoas. Pessoas são curadas, pessoas têm tido uma nova oportunidade de vida, vidas transformadas, casamentos, pastor Cláudio, restaurados, pessoas que estavam assim totalmente desorientadas, tentando até tirar sua própria vida, e que através da palavra do Senhor puderam ser alcançadas. Inclusive, eu queria aqui poder mais uma vez agradecer a Igreja do Evangelho Quadrangular, a nossa liderança na pessoa do pastor reverendo Josué Benson, porque, como eu sempre uso a expressão, eu sou quadrangulinda desde pequena, sou filha de pastores quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem um DNA da comunicação, porque a nossa fundadora, a pastora Aimee Simple McPherson, ela foi uma mulher que estava à frente do seu tempo, pastor Cláudio, porque ela desenvolveu um trabalho pioneiro nas mídias, mais precisamente na rádio. Ela inaugurou a primeira rádio gospel dos Estados Unidos. Então, nós temos esse DNA da comunicação. O pastor Josué Benson também tem um programa que é um programa que tem para mais de 40 anos, que é a Prece Poderosa, e ele tem sido uma inspiração também para a gente, porque é um programa que está há mais de 40 anos ali, alcançando milhares de pessoas, e o Tempo de Restauração veio para ficar. Agradecemos a vida de cada semeador da restauração, pastor Cláudio. Esse programa, ele é mantido pelos nossos semeadores, e o pastor Jairo Santos, o meu esposo, ele tem dito que não são pessoas que estão semeando na nossa vida, estão semeando na obra do Senhor, e foram levantadas por Deus para contribuir mensalmente, para que nós possamos alargar as fronteiras também e ocupar esses espaços de poder. Aproveitando que você também falou no pastor Josué Benson, é um pastor que eu admiro demais, é referencial para a minha vida em muitas áreas. Então, inclusive, se a gente conseguisse trazer ele aqui no programa, se você até puder me ajudar nisso, seria uma honra muito grande para nós também tê-lo aqui conosco também, né? Eu amo a Igreja Quadrangular. Foi legal você ter falado nela, porque... E uma coisa interessante, eu já morei em vários estados do Brasil, né? E a expressão que a Igreja Quadrangular tem no Pará, eu não tenho certeza, mas me parece que talvez seja a maior expressão do Brasil. Porque no Rio de Janeiro e outros lugares que eu morei, eu não vi essa Igreja Quadrangular dessa forma como é aqui no Pará, tão forte, tão ativa. Que bênção, né? É realmente a maior sede é aqui no Pará, no Brasil?
Pastor Cláudio, a Igreja Quadrangular, de fato, no estado do Pará, é um referencial nacional e internacional. Nós sabemos que o nosso fundador, pastor Josué Benson, eu vou dar um jeito para ele vir aqui, viu? Olha, isso é uma benção. Eu vou mandar esse convite com muito carinho para ele poder vir aqui compartilhar da palavra do Senhor. A Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Pará é uma referência. Inclusive, os dados, eles testificam isso. Mesmo com toda essa pandemia, pastor Cláudio, do ano passado, nós tivemos um crescimento muito grande de aberturas de obras, de células, de batismo nas águas. Em todo o Brasil, ela é uma referência de fato. O pastor Josué Benson é uma bênção para todos nós, para o estado do Pará. Inclusive, o meu pai, o pastor reverendo Pastana, que já faleceu, ele conheceu Jesus através da vida do pastor Josué Benson. Ele é pai de milhares de pessoas, né? De multidões. Benção, né? É um referencial para todos nós, que a Igreja Quadrangular continue sendo esse referencial de Deus, esse instrumento poderoso na mão de Deus para a salvação de tantas vidas, né? Então, além da rádio, a senhora e seu esposo também pastoreiam em alguma igreja? Como está isso? Nós estamos agora na liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Conjunto Paá. Um abraço, inclusive, para você que está nos assistindo aí em Ananindeua, lá no Conjunto Paá, na Avenida Rio Amazonas, bem esquina com Almaitá. Nós estamos há pouco mais de 30 dias desempenhando o papel evangelístico, pastor, levando o pão da terra e dos céus, porque nós temos feito também um trabalho social ali, ajudado muitas famílias, crianças. Nós temos ali um quantitativo expressivo de mães solteiras e vamos desempenhar também os nossos trabalhos com cursos profissionalizantes. Então tem sido uma bênção estar ali representando a Igreja do Evangelho Quadrangular no Conjunto Paá. Um abraço também para o meu superintendente, que é o pastor reverendo Ricardo Santana, que tem nos dado a oportunidade de abençoar aquelas pessoas ali no Paá. Que bênção, pastor. Eu fico muito feliz, né? Que Deus continue dando sabedoria e discernimento para a senhora e seu esposo e que o Senhor use a sua vida para levar o evangelho para todos os nossos irmãos de lá, né? Pastor, estamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista, passa rápida, mas eu queria que a senhora desse uma mensagem para os nossos ouvintes, alguma palavra de fé, uma palavra de inspiração para eles. Nós queremos deixar para vocês a palavra que Deus continua sendo o mesmo Deus. Que nós não podemos viver pelo que as pessoas dizem que você é. Quem te define não são os homens, mas Deus é quem fala a última palavra, pertence a Ele. Então não importa se disseram se você não ia dar certo, não importa se disseram que você não ia conseguir, não escute essas vozes. Ouça a voz do Espírito Santo que diz para você que tudo é possível ao que crê. E um convite para você também assistir e acompanhar o nosso programa Tempo de Restauração, lá na 95.9 FM, na Liberdade. Amém, pastora. Deus abençoe e muito obrigado por sua presença. Obrigada. Amém. As feridas que o tempo não curou, traz a cura ao meu fraco coração. Os meus pés já não conseguem mais andar, estão cansados de sozinhos caminhar. Meu coração será para sempre teu altar. Mora em mim, eu sou tua casa, sou teu lar. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Eu choro mais, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou firmado na rocha inabalável, estou firmado em ti.
Desenvolvendo a nossa salvação. A palavra de hoje está em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 em diante. A palavra do Senhor diz: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Desenvolvendo a nossa salvação. Todos nós precisamos desenvolver a nossa salvação, mas deixa eu explicar o que é. Desenvolver a salvação não é fazer coisas boas para ser salvo, porque você já é salvo, foi a graça que te salvou, então você não faz coisas boazinhas, distribui alguns alimentos, algumas roupas, alguns brinquedos, não é isso que vai fazer você ser salvo, é a graça, é a misericórdia do Senhor e a sua resposta com fé. Pois bem, mas quem é salvo naturalmente precisa desenvolver essa vida. Explico melhor. Pensa numa pessoa, por exemplo, que fez o concurso para policial militar. Ele passou no concurso, fez o curso, foi investido ali da autoridade de ser um policial, só que as pessoas não esperam que ele seja simplesmente alguém investido no cargo, elas esperam que ele execute o trabalho de um policial. Da mesma forma, toda a nossa geração, todos olham para nós e esperam que nós executemos aquilo que nós professamos, que nós sejamos cristãos não apenas com lábios, mas também com atitude, que nós desenvolvamos a nossa salvação na prática. Pastor, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode desenvolver a nossa salvação? A Bíblia explica. Aqui no versículo 12, por exemplo, que a gente leu, a Bíblia diz o seguinte: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. A nossa salvação é desenvolvida também quando nós temos uma vida de obediência àqueles que Deus colocou sobre a nossa vida. A gente vê que, por exemplo, as crianças que estão em processo de aprendizado costumam fazer coisas escondidas, desobedecer no escondido, sem os pais verem. Só que tem muitos adultos que cresceram e continuam fazendo a mesma coisa. Nós devemos obedecer quando estamos sendo vistos ou não vistos. É muito difícil nós convivermos com pessoas que têm dificuldade de obediência. Então, se você quer desenvolver a sua salvação, desenvolva a sua obediência. As pessoas que Deus colocou sobre a sua vida não foram à toa. São pessoas que Deus colocou para desenvolver você, para te tornar alguém mais cristão, mais eficiente, mais santo. Aqui no versículo 14, a palavra diz: faça tudo sem murmurações. Como é triste viver perto de alguém que constantemente está murmurando. O testemunho de salvo dessa pessoa pode ir por água abaixo simplesmente por essa murmuração. Quem vive murmurando tem uma alma pesada. Decida viver uma vida leve. Desenvolva a sua salvação também, em vez de murmurar, glorificando a Deus e usando os seus lábios apenas para o louvor do Senhor e não para a reclamação das coisas que não dão certo. Minha esposa, que é psicóloga, me ensinou o seguinte: nós devemos pegar a lente de aumento da nossa vida e tirar das coisas que dão errado e colocar nas coisas que dão certo. Porque se focarmos somente no que dá errado, a gente vai ficar triste o tempo todo murmurando. Então foque naquilo que dá certo. Foque naquilo que Deus tem feito na sua vida. Aqui no versículo 15, eu amo esse versículo: vocês sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Quem é salvo não pode passar despercebido. Quem é salvo tem que fazer uma revolução onde mora, no seu trabalho, na sua família. Quem é salvo não pode ser um cristão 007 ali escondido, um agente secreto, não pode. A palavra do Senhor diz que desenvolvemos a nossa salvação quando nos tornamos luzeiros no meio de uma geração escurecida, obscurecida pelo pecado, pela corrupção e por tanta coisa que a nossa geração tem. Se você quer desenvolver a sua salvação, então tome a decisão de ser um luzeiro no meio da escuridão total. Deus quer usar você como um verdadeiro luzeiro. E por último, aqui no versículo 16,
preservando a palavra da vida. Talvez essa seja a melhor forma de você desenvolver a sua salvação. É você não negociar a palavra do Senhor, é não manipular a palavra para que ela atenda a sua forma pecaminosa de viver. Preservar a palavra da vida é não mudar a santa palavra, é pregá-la, é vivê-la do jeito que ela foi escrita. Desenvolva a sua salvação. Deus quer te tornar alguém muito mais eficaz, muito mais eficiente no reino dele, para a glória dele. Deus abençoe. Jesus, tu és o pão vivo que desceu do céu. Sacias minha fome e minha sede de Deus. Comi da tua carne, bebi teu sangue e recebi de ti a vida eterna. Tu permaneces em mim e eu em ti, e para sempre juntos estaremos. Pão da vida, tu mataste a minha fome. Jesus, saciaste a minha sede. Meu Deus, tu és tudo que eu preciso. Nada me faltará, és tudo que eu tenho. Te obedecerei até o fim, e para sempre contigo viverei. Te obedecerei até o fim, e para sempre contigo viverei. Pão da vida, tu mataste a minha fome. Jesus, saciaste a minha sede. Meu Deus, tu és tudo que eu preciso. Nada me faltará, és tudo que eu tenho. Esteja preparado para a volta de Jesus. Esse trecho de hoje está em Mateus capítulo 24, versículo 1. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, elas ficaram sonolentas. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas vão apagar. Mas as prudentes disseram: não, porque vai faltar para vocês e para nós também. Vão aqueles que vendem e comprem. E saindo elas para comprar, o noivo chegou, entrou para a festa do casamento e fechou as portas. As outras virgens imprudentes disseram: Senhor, abre as portas para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade vos digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem que horas o noivo virá. Esse trecho da Bíblia, ele faz alusão ao casamento judaico. Naquela época, o casamento, essas virgens eram as damas de honra. E elas estavam na casa da noiva, aguardando o noivo que viria a qualquer momento. Um fato naquela época era: o noivo vai vir. E elas precisavam estar preparadas, porque a hora que o noivo chegasse, ele entraria na casa e começaria a festa do casamento. Quem não entrou, não entra mais. Trazendo e aplicando para nós, queridos, Jesus é o noivo que virá buscar a sua noiva, a igreja. E um fato é que ele vai voltar. Os homens fazem promessas, políticos fazem promessas, líderes religiosos fazem promessas, mas muitas não são cumpridas. A única promessa que jamais falhará é que Jesus vai voltar. Nós precisamos ser como aquelas virgens prudentes que estavam preparadas para a volta de Jesus. Creia você ou não, o noivo vai voltar. Aquelas virgens imprudentes, elas não sabiam a hora. As prudentes também não sabiam a hora.
A palavra de Deus diz que somente Deus Pai sabe o momento em que Jesus irá voltar para buscar o seu povo. Nós devemos viver uma vida preparados. Aquelas virgens imprudentes, elas não tinham azeite para manter o fogo da lamparina aceso. E por isso elas não estavam despertas e preparadas para a hora que o noivo voltou. Da mesma forma, nós, hoje, precisamos estar preparados para a volta de Jesus, com o fogo do Espírito Santo aceso em nosso coração. Se não vigiarmos, esse fogo apaga. As ofertas do mundo, os ataques do inimigo, as coisas que tentam apagar o fogo do nosso coração, todos os dias batem na porta do nosso coração. Eu e você precisamos estar constantemente prontos, com as nossas lamparinas acesas, com o nosso coração cheio do fogo do Espírito Santo, para quando o noivo voltar, nós estarmos prontos para o receber. Outra observação importante é que as virgens imprudentes pediram o óleo emprestado. E as virgens prudentes disseram: nós não podemos te dar, esse óleo é nosso, se nós dermos para você vai acabar. Isso nos mostra uma coisa: a salvação é individual. Nós não temos como dividir a salvação com os nossos amigos. Esposa, você não tem como salvar o seu esposo. Esposo, você não pode salvar os seus filhos ou sua esposa. Cada um responde com fé à graça que Deus dá. Jamais esqueça, a salvação é individual. Se a sua esposa, meu querido, é cristã, serve, crê em Deus, a salvação é dela. Você também precisa ter um encontro com Cristo, pessoalmente. Filhos, se seus pais servem a Deus, que bênção! Eles já têm um relacionamento com Deus, falta você. Jamais esqueça, a salvação é individual. E de tudo que falamos aqui, o mais importante para você jamais esquecer: o noivo virá buscar a noiva. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, não placas denominacionais, não, aqueles que ele sabe que é a igreja, aqueles que ele sonda o coração e sabe que são filhos de Deus. Esteja preparado para a volta de Jesus, pois ela pode acontecer a qualquer momento. Deus abençoe sua vida. Prezado cliente, aproveitem a nossa enorme... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Oh, tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual.
Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus, que a palavra do Senhor tenha abençoado o seu coração, que a entrevista também da querida pastora Priscila possa ter impactado o seu coração, os louvores, enfim, quanta coisa boa acontece em tão pouquinho tempo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e se você também quiser apoiar e abençoar o nosso programa, esse aqui é o Pix da nossa capela que produz esse programa. Então, se você quiser nos abençoar, por favor, esteja conosco, toda ajuda é muito bem-vinda. Você me permite fazer uma oração por você, sua casa, sua família? Senhor Deus Todo-Poderoso, te peço por esse irmão, por essa irmã que está nos assistindo, que a tua poderosa presença, a tua poderosa mão esteja sobre este lar, levando a provisão, Senhor, levando a paz, levando o amor que essa família precisa. Se porventura, Senhor, houver alguém enfermo, leva, Senhor, a cura sobrenatural neste momento, para a glória do teu nome. Nós cremos que tu podes fazer isso. Te peço que o Senhor possa abençoar todos os próximos dias dessa família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã.